Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos então a mais um vídeo e vamos iniciar o conteúdo do capítulo 6, a partir da página 132 do livro. Lembrando que estamos dando sequência ao nosso conteúdo proposto. Hoje nós vamos falar então sobre o processo de industrialização e trabalho, né? Como que aconteceu e como que é o trabalho hoje em dia. Só que para a gente compreender como aconteceu como acontece as grandes produções de hoje, nós precisamos primeiro ter o conhecimento de como aconteceu todo esse processo ao longo do tempo. Então, peguem o livro de vocês, a partir da página 132 está o nosso conteúdo. Então, para que a gente possa compreender as características do mundo atual de produção, distribuição, consumo de mercadorias e serviços prestados e que nós consumimos, é importante conhecer um pouco da história desse processo. As transformações na produção. Então, antigamente, no final da Idade Média, foi caracterizado pelo declínio do feudalismo, que vocês já estudaram, que era um regime político-econômico apoiado em 3 pontos fundamentais: relações sociais definidas pelo trabalho do servo para o seu senhor feudal, economia essencialmente rural, artesanal ou autossuficiente, onde a família produzia, lembrando que no primeiro item aqui, onde o único beneficiado era literalmente o senhor feudal, né? E o terceiro item, descentralização política. Então, dentre os fatores que contribuíram para o fim desse sistema estão as atividades comerciais e o desenvolvimento tecnológico. Com a evolução dos transportes, houve a possibilidade de um maior número de mercadores realizar o comércio, sendo um incentivo para o surgimento das cidades, porque, obviamente, as pessoas poderiam ampliar aquilo que eles estavam produzindo em casa. E como é que eles produziam? Normalmente nessa época, né, as produções elas eram em pequenas cidades, elas eram familiares, onde o artesão era dono da oficina e das ferramentas. E geralmente quem trabalhava era somente a família na própria casa. Então eram oficinas artesanais em garagens de casas, em pequenos metros, não era nada grande. Com o passar do tempo, né, então com a expansão ali, com a possibilidade, né, de expandir os seus produtos, então houve a expansão do comércio no século XV e XVI em diante, desenvolveu-se o capitalismo comercial, que tinha como fundamento o comércio de mercadorias em larga escala, entre diferentes regiões, fossem elas cidades, províncias ou países. Com o desenvolvimento tecnológico dos transportes, das carroças, dos trens, eles poderiam mandar uma maior quantidade do seu produto para um mercado muito maior ou expandir para uma região maior o seu produto e ter novos compradores. No decorrer do tempo, essa revolução comercial estimulou a passagem da forma de produção de artesanato para manufatura, a primeira forma tipicamente capitalista de divisão de trabalho. Como que passou a ser então o trabalho? Antes era feito em pequenas oficinas dentro de casa. A partir desse momento passou a ser em galpão, onde os trabalhadores passaram a realizar as tarefas de produção em forma sincronizada e integrada, apesar de não abolir o trabalho artesanal. A manufatura, apesar de não abolir, né, esse trabalho, introduzir um sistema de produção com controle de tempo e processos, o que teve como consequência positiva o aumento da produtividade. Posteriormente, né, houve um aumento considerável na circulação de pessoas e de mercadorias, em função das técnicas que passaram a ser utilizadas. Sendo assim, o aprimoramento das técnicas e da infraestrutura foi possível expandir rapidamente o novo sistema de produção. E a continuidade da história vocês vão ter tanto no capítulo de vocês, para quem quiser ir adiantando, fazendo leitura, e quem não quiser, pode aguardar o próximo vídeo na próxima semana. Lembrando que nós estaremos com a plataforma nova. As atividades para esse conteúdo, então,
fazer leitura da página 132 até a 134. Se tiverem dúvida, podem me procurar. Copiar e responder as questões 1, 2 e 3, são respostas pessoais, tá? E responder essas duas questões. Como era o sistema de manufatura e como era a produção antes da manufatura. Ok? Pessoal, um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.